tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso prático da Cidadania 2017 e hoje nós vamos falar sobre a finalização do processo. O que acontece desde que o oficial do comune pediu a sua não renúncia? Nós vimos isso na última aula, você já sabe o que acontece, você começa a esperar, ok? Só que um belo dia, o oficial do comune acorda, vai trabalhar, chega lá no ficho, abre o e-mail e tá lá. Chega a sua não renúncia. Tem lá um e-mail do consulado italiano onde foi solicitada essa não renúncia e tá lá, ele clica naquele botão e abre o e-mail, o PEC, o e-mail após a certificata, e tá lá aquele documento dizendo que nem você nem os seus ascendentes renunciaram à cidadania italiana. E aí começa uma nova fase, que é a última fase burocrática do seu processo de cidadania, que é a finalização do seu processo. Essa finalização, eu quero te explicar como ela funciona para que você entenda e até não só entenda, mas que possa acompanhar para ver se o comune está fazendo as coisas de forma correta e você vai entender o porquê que isso é importante, tá bom? Bom, a primeira coisa, existem três processos, três coisas que um oficial de comune tem que fazer quando chega a não renúncia. Chegou a não renúncia, ele abriu o e-mail, tá lá. Ele fala, ok, ele vai pegar a sua pastinha, que consta lá todos os documentos que você apresentou, tá? Uma pastinha mais ou menos igual a essa, vai ter todos os documentos que você apresentou, e lá dentro ele imprime essa não renúncia, e esse papel, esse documento, ele vai ficar sempre dentro dessa pastinha, tá? Todos os seus documentos originais sempre vão ficar no comune, você não recebe nada de volta. Todas as certidões do seu processo ficam arquivadas. Caso seja necessário em algum momento ou exista algum tipo de auditoria, o oficial vai ter esses documentos todos para comprovar como foi feito o seu processo, foi feito de forma correta e assim por diante. Então, a primeira coisa que o oficial precisa fazer é a attestazione dal sindaco. O que é isso? O oficial do comune precisa redigir um documento e neste documento basicamente está escrito o seguinte: eu, na qualidade do prefeito da cidade onde você está fazendo o seu processo, recebi do oficial de status civil a informação de que nós temos um cidadão aqui na nossa cidade que requereu a cidadania italiana apresentando a documentação de acordo com a lei tal, e visto que todos os documentos estão corretos e não falta nenhum outro documento, eu, prefeito da cidade X, autorizo o meu oficial de status civil a proceder com a transcrição das certidões deste nosso cidadão residente aqui. O nome deste documento chama-se Attestazione dal Sindaco. E aqui eu quero te explicar uma coisa muito importante. Não existe uma regra fixa para um comune fazer ou não esta attestazione. Como assim, Fábio? Eu estou aqui com uma pastinha, essa pastinha é da Associação Nacional dos Oficiais de Status Civil, ANAGRIF. É uma associação nacional, autorizada pelo Ministério em Roma, autorizada pelo governo italiano, explica e ensina vários oficiais de comune como fazer o processo, como fazer várias coisas, como fazer o trabalho deles, não só em relação à cidadania. Eu ganhei essa pastinha, tá vendo que aqui está escrito formação e convênio. Eu participei de um dos cursos da ANUSCA. Inclusive eu recebi aqui um monte de coisa, recebi aqui ó, eu participei desse curso junto com vários oficiais de Estado Civil porque eu sou inscrito neste órgão e aqui tem algumas anotações importantes que eu fiz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque exatamente neste curso que nós fizemos há algum tempo atrás, sobre cidadania italiana, alguns oficiais perguntaram exatamente isso. Attestazione del sindaco é richiesta porque alguns comunes ouviram falar que esta pessoa que estava dando o curso pra gente, que é uma pessoa extremamente competente, ela sempre disse que no nosso caso, no caso de cidadania de reconhecimento, é diferente de um estrangeiro que se naturaliza italiano porque mora há 10 anos na Itália ou porque se casou com um cidadão italiano. No nosso caso, a professora especializada em cidadania italiana disse o seguinte: a attestazione del sindaco non è prevista. Ela usou exatamente esta frase. A attestazione inclusive, eu anotei exatamente como ela falou. A attestazione del sindaco non è prevista. O que isso significa? Que o comune que quiser não fazer este documento, ele tem a prerrogativa de não fazer. O que acaba agilizando o processo da gente quando o comune não faz. Começou uma discussão
entre vários oficiais de comune, e muitos deles decidiram o seguinte, que nos comunes onde eles trabalham, eles vão continuar fazendo isso, esta attestazione del sindaco. Porque no entendimento deles, como nós fazemos o pedido de cidadania, que é aquela domanda que você aprendeu nas últimas aulas, uma na aula anterior, o comune precisa ter a finalização daquele pedido. Alguns oficiais se sentem mais tranquilos em caso exista uma auditoria posterior para verificar se ele fez tudo certinho, eles preferem fazer essa atestação. Eles preferem que a autoridade máxima do comune faça uma declaração. Para que vocês entendam assim, nós abrimos aquela pasta de documentos através do pedido. E os oficiais querem um documento que fecha aquele pedido, que comprove que na data X, aquele pedido que nós fizemos para ele terminou. Terminou com a autorização do prefeito mandando fazer os próximos procedimentos que nós vamos ver daqui a pouco. É importante que você saiba que, e veja, dentro de um curso, somente com oficiais de Stato Civile, não existe um consenso. Isso reflete aquilo que eu venho falando nas últimas aulas. Não existe um padrão. Existe aqui o quê? Por exemplo, nós temos a legislação italiana, inclusive ela passou aqui pra gente, as normativas vigentes, a lei, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ó, isso daqui foi dado pra gente lá, ela explicou quais são as leis que regem a cidadania italiana, e exatamente aqui eu também anotei, attestazione del sindaco, annotazione al margine dell'atto, enfim, um monte de coisa chata que não vem ao caso. Aliás, eu tô aqui exatamente para pegar essa parte chata técnica e entregar para vocês de forma entendível. Então, saiba que você pode ter no comune onde você vai fazer o seu processo este primeiro documento, attestazione del sindaco. E o que eu vou te dizer daqui para frente segue uma sequência. Não pode mudar. Tá bom? Então, o primeiro passo, attestazione del sindaco, precisa ter uma data neste documento. Então, digamos que hoje é dia 23 de janeiro. Hoje, o oficial do comune vai preparar esse documento e vai entregar para o síndaco. Atenção, não é que o síndaco, o prefeito da cidade, simplesmente pega lá, ele tá lá sem fazer nada, ele assina esse documento na hora. Pode ser que isso demore um dia, pode ser que isso demore 2 dias, pode ser que isso demore uma semana, pode ser que o síndaco esteja em viagem internacional e aí o vice-síndaco, nesse caso o vice-prefeito, pode assinar por ele, mas normalmente este tipo de situação demora entre 5 e 10 dias. Então, quando o oficial de status civil do comune que você está fazendo o seu processo entrega, ele não entrega para o prefeito, mas ele entrega para a secretária do síndaco, o secretário do síndaco, fica lá junto com um monte de outro documento que o prefeito fica assinando. E o prefeito só assina. Ele não tem nenhuma prerrogativa para dizer, ah, mas veja bem, eu não achei interessante. Não, ele só vai assinar. Fique tranquilo em relação a isso, tá bom? Quem manda no seu processo é o ufficiale de status civil, embora o síndaco é a autoridade máxima. Uma vez que ele assina esse documento, isso volta para o comune. Aí aqui é o seguinte, se você está fazendo o seu processo num comune pequeno ou médio, normalmente tudo isso acontece no mesmo prédio. Então o ficho de status civil é do lado do ficho anágrafo, que de repente a sala do síndaco é no primeiro, no segundo ou no terceiro andar daquele prédio. Se você já faz o seu processo em comunes muito grandes, é possível que o prédio onde o prefeito fica num lado da cidade e o ficho de status civil fica no outro lado da cidade. Isso é perfeitamente possível. Por isso, mais uma vez, você que está assistindo esse curso desde o início está falando, ah, então aquela aula quando ele fala para evitar comunes grandes, olha, mais um motivo pelos quais ele falou aquilo. De repente eu não tinha entendido bem, agora faz mais sentido ainda. Fica a dica. Chegou esse documento de volta para o ufficiale. O que ele faz agora? Segunda parte do processo. As transcrições. O que é este nome? O que é a transcrição do documento? Lembre-se da ordem. Chegou o documento do síndaco numa data X. Agora ele pode começar a transcrever o documento. Ele vai pegar sua certidão de nascimento, sabe aquela? Pegou em território no Brasil, mandou traduzir para a língua italiana, apostilou e entregou junto com seus documentos? Muito bem. Ele vai pegar todo o conteúdo em italiano e vai passar para o livro de registros do comune. Exatamente como um cartório faz no Brasil. Então o oficial vai começar a colocar no computador. 25 dias de janeiro, na qualidade de oficial de Estado Civil, transcrevo para o livro de registros da cidade X, número tal, série tal, parte 2, o seguinte documento que me foi apresentado do exterior, né, emitido no exterior no Brasil.
Aí ele vai pegar todo o texto em italiano daquele documento e vai começar a colocar no livro. República Federativa do Brasil, aos tais dias, no mês tal, no ano tal, o pai da criança compareceu e declarou que tal dia nasceu fulano de tal. Ele vai transcrever, pegar aquele original e copiar tudo aquilo para o livro de registro do comune italiano. Este é o momento burocrático em que você se torna cidadão italiano reconhecido. Quando o oficial de comune termina de transcrever a sua certidão de nascimento. Não é na sua carteira de identidade italiana, não é no seu passaporte italiano, não é em outra situação que não essa. Quando você tem a sua certidão de nascimento transcrita, constando num livro de registros de um comune italiano, você é um italiano reconhecido. Ok? Então esta é a segunda parte. Se você apresenta certidão de casamento, o comune vai também pegar lá no livro de casamento e vai fazer um novo documento. Aos tais dias, no mês tal, eu, oficial de Estado Civil, recebi do Fábio Barbieri uma certidão de casamento e replico aqui exatamente o conteúdo daquele documento. República Federativa do Brasil. Na data de 19 de julho de 1900, se casou fulano com a cicrana. Vai passar tudo aquilo por livro. Se você apresenta certidões de filhos menores, ele vai fazer uma certidão de cada filho menor transcrita. O que isso significa, meu querido, minha querida aluno ou aluna deste curso? Que quanto mais documentos você apresenta, mais demorado vai ser esse processo. Se você tem 5 filhos menores, você é casado, você vai apresentar, o comune vai ter, na verdade, que transcrever a sua certidão de nascimento, sua certidão de casamento e 5 certidões de filhos menores. E isso é o tipo de coisa que o oficial não pode simplesmente fazendo aos poucos, ele tem que parar para fazer isso. Se um comune onde este oficial também recebe o público, isso vai demorar mais. Quanto mais documentos você tem, mais demorado fica. E aqui eu já respondo uma dúvida que muitos de vocês podem ter. Ah, então é por isso que quando eu quis fazer o processo com fulano de tal, um consultor qualquer, ele não quis que eu apresentasse as certidões dos filhos menores? É, porque simplesmente isso demora mais, como demora mais, ele não vai poder colocar outra pessoa no seu lugar até terminar o seu processo, e ele perde dinheiro. Basicamente é isso. E outra coisa, não existe custo. Se você está contratando uma empresa que te diz, ah não, mas é 50 euros, 100 euros a mais por cada transcrição de filho menor, estão te enrolando, sinto muito, porque não existe pagamento de taxa nenhuma. Isso é uma obrigação do oficial de Estado Civil e não é cobrado um centavo a mais para fazer isso. Desculpa se você é consultor que cobra dos seus clientes uma coisa desnecessária, mas como eu disse num dos outros vídeos, esse curso não é para vocês, sim para aqueles que estão querendo fazer o processo na Itália. Quando termina essa segunda parte, que é a transcrição dos seus documentos, ainda existe uma terceira parte, que é a comunicação, ou as comunicações. Quais são elas? O Ufficiale di Stato Civile, se você percebeu, quando nós falamos lá naquela aula sobre a residência, lembra que eu falei que você fez a residência lá no Fisionágrafo, ou seja, uma outra pessoa fez a sua residência, lembra? Lá naquele sistema, no sistema, quando eu falo sistema, entenda o programinha do computador da prefeitura, tá bom? Lá no computador, no sistema informático do Anágrafe, que é a parte do comune que só cuida de residência, lá consta ainda o seu nome, a data que você nasceu, porque você apresentou seu passaporte brasileiro, consta a sua cidadania como brasileira e consta o lugar que você está morando aqui na Itália. Só que você, repito, consta a sua cidadania como brasileira. Enquanto o Ufficiale di Stato Civile, que é a pessoa que terminou o seu processo agora, que acabou de transcrever o seu documento, que tem um outro sistema informático, é o mesmo sistema, mas é um outro departamento. Muitas vezes o Ufficiale di Stato Civile não tem acesso ao sistema Anágrafe e vice-versa, porque cada um tem a sua função dentro de uma prefeitura. Enquanto aquele Ufficiale di Stato Civile não comunicar o Fisionágrafo de que você não é mais brasileiro e se tornou cidadão italiano reconhecido, você não consegue fazer nenhum documento, como por exemplo sua carteira de identidade italiana, porque vai constar como brasileiro. Esta comunicação é feita impressa. O Ufficiale di Stato Civile tem a obrigação de imprimir um documento. Na verdade, não é só para o Fisionágrafo. Ele vai fazer várias comunicações. A primeira delas, e mais importante para nós, é a comunicação no Fisionágrafo dizendo: por favor, mudem aí de brasileiro para italiano. Primeiro. Segunda comunicação, ele também manda essa mesma carta para a questura, a sede
da polícia que cuida de imigração na Itália. Para que eles entendam que agora, a partir deste momento, você não é mais brasileiro, você passa a ser italiano. Quer dizer, você é brasileiro, mas você passa também a ter a cidadania italiana reconhecida. Portanto, você não vai ter mais nenhum tipo de problema com imigração na Itália, porque você passou a ser cidadão do país. Você já era, mas você foi reconhecido. Agora, burocraticamente, você não tem mais problema. Bom, para você ter uma ideia, eu não vou falar aqui quais são as comunicações ou todas elas. Basicamente, vai ter prefeitura, vai ter no ministério em Roma, vai ter para o consulado italiano onde você apresentou a não renúncia. Se o consulado, por exemplo, se o Comune mandou a não renúncia para 3 consulados diferentes, vão ser 3 comunicações. Esses consulados vão receber também este documento dizendo que você agora é um cidadão italiano reconhecido. Agência delle Entrate, onde você fez o código fiscal, existe basicamente todos os órgãos que participaram do seu processo de cidadania italiana, direta ou indiretamente. Diretamente, Agência delle Entrate, Questura, consulados italianos no Brasil. Indiretamente, Ministério em Roma, o ficho de cidadania do Ministério. E outras cositas mais. Alguns comunes mandam até uma comunicação para a cidade de nascimento do seu antenato italiano, que não tem nada a ver, mas alguns mandam. Enfim, quando termina esta comunicação, aí sim você pode requerer os seus documentos. Então, este processo todo de finalização confunde muita gente. Muita gente me escreve assim: Fábio, chegou a não renúncia no Comune ontem e o Comune ainda não terminou. Você acha que é um absurdo? Faz 5 dias que chegou a minha não renúncia e o Comune não terminou meu processo? Normalmente, esta etapa que você acabou de descobrir, que não é simplesmente chegou a não renúncia, ele já pode dar a permissão para você fazer o seu processo, tirar os seus documentos, normalmente isso demora 30 dias, porque normalmente, tá? Num Comune excelente, isso não passa de 15, entre 10 e 15 dias. Porém, saiba que a média da experiência que eu tenho nesses 10 anos trabalhando diariamente com cidadania italiana é de 30 dias. Pode demorar mais se você estiver em julho na Itália ou em dezembro, porque as pessoas vão sair de férias, isso não é prioridade para elas. Pode ser que demore 40, 50 dias, pode ser que demore 10 dias, pode ser que demore 5 dias. Pode ser que o oficial de comune já pega a comunicação, já manda logo para o Anagrafe antes de mandar as outras, para agilizar o seu processo em relação à emissão da carteira de identidade italiana. Eu não vou juntar neste vídeo quais são os documentos que você pega, porque eu quero explicar cada um deles e te dar algumas dicas para que você não saia da Itália sem ter todos os seus documentos. Então, eu vou encerrar essa aula por hoje e na aula de amanhã nós vamos falar sobre os documentos e eu quero te explicar com detalhes para que você não cometa nenhuma besteira e não esqueça de pegar nenhum documento. Então eu só queria que vocês entendessem nesta aula como funciona a finalização do processo. Então, gostou da aula? Não esqueça de clicar no joinha, como eu sempre tenho pedido para vocês em todo este curso. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no meu rosto para se inscrever e a gente se vê amanhã na próxima aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!